Estamos em meados de 2021. Cerca de 500 mil mortos pelo coronavírus. A maioria dos brasileiros ainda não foi vacinada. Aguardam o dia D e a hora H. Nós somos os maiores fabricantes de vacina da América Latina. Para que essa ansiedade, essa angústia? Todos os estados receberão simultaneamente as vacinas, no mesmo dia. A vacina vai começar no dia D, na hora H. Depois de Vossa Excelência, em 19 de outubro de 2020, assinar e anunciar publicamente o protocolo de intenções para a compra de 46 milhões de doses da vacina Coronavac, o presidente da República declarou que não as compraria. Uma comissão parlamentar de inquérito foi instaurada no dia 13 de abril de 2021 e os seus trabalhos revelam, dia após dia, os planos do governo genocida. Imunização coletiva através da disseminação do vírus. Tratamento precoce sem eficácia comprovada cientificamente. Previsão de morte de 1.400.000 pessoas e atraso para a compra de vacinas. Leila Bittar, médica e professora aposentada da Faculdade de Medicina da UFO, aponta que os nossos problemas são a má gestão e os péssimos exemplos e posturas do governo. 4 ministros, quer dizer, 4 gestões dentro de um ministério que, na verdade, em nenhum momento teve gestões sérias. Veja bem, nós tivemos por parte do governo, em 2019, no final de 2019, 2020 e 2021, alguma propaganda do próprio Ministério, ou do Ministério da Família e dos Direitos Humanos, alguma coisa relativa ao estímulo à vacinação nesse país? Da mesma forma que a população não foi estimulada, o governo também não se prontificou a buscar essas vacinas em tempo hábil. E vacina, neste momento, no sistema capitalista que domina o mundo, ou no capital, no mercado, ela é uma mercadoria. E ela foi buscada como uma mercadoria em que aqueles que tinham uma iniciativa mais rápida, uma prontidão para isso, resolveram o problema. Enquanto nós, no negacionismo, de dizer, é uma gripezinha, isso é mimimi, vão para a rua, vão fazer uma expressão que eu não gosto, mas ela é cientificamente utilizada, que é a imunização de rebanho, ou a imunização coletiva, através da disseminação do vírus. Isso é a forma mais incorreta que nós temos de trabalhar hoje a questão do vírus. Decretaram lockdowns, confinamentos e toque de recolher. O meu exército brasileiro jamais irá às ruas para manter vocês dentro de casa. Nós estamos prontos, se preciso for, tomar todas as medidas necessárias para garantir a liberdade de vocês. Mesmo com um programa nacional de imunizações que existe desde 1973 e é referência internacional, o presidente da República optou por propagandear o tratamento precoce sem eficácia comprovada e ignorar a importância da vacinação. O Ministério da Saúde ignorou e-mails, demorou para analisar documentos e não encaminhou com agilidade a compra de vacinas, deixando laboratórios sem respostas e os brasileiros expostos à contaminação. Após ouvir médicos, pesquisadores e chefes de Estado de outros países, passei a divulgar, nos últimos 40 dias, a possibilidade de tratamento da doença desde sua fase inicial. Há pouco conversei com o Dr. Roberto Calil. Cumprimentei-o pela honestidade e compromisso com o juramento de Hipócrates, ao assumir que não só usou a hidroxicloroquina, bem como a ministrou para dezenas de pacientes. O que eles têm em comum, cidades, países que adotaram esses protocolos e essas entidades,
a letalidade nas cidades é menor, a resposta dessas entidades privadas que vêm usando medicamentos antivirais é menor. E a gente não está falando, senador Tasso, só de cloroquina e hidroxicloroquina. Infelizmente, esses dois medicamentos foram muito estigmatizados, criminalizados, ao invés de serem criminalizados as pessoas que fizeram pesquisas fraudulentas ou que causaram a morte. Nós estamos falando em 17 medicamentos que existem hoje, que podem ser usados para a Covid, que têm um potencial de diminuir o que eu, o senhor e todos os senadores e a população brasileira quer. Diminuir as hospitalizações e evitar o colapso do sistema de saúde e as mortes, que é um desfecho, o mais grave de todos, o mais infeliz. E nós lamentamos a morte não só das pessoas, mas também de um grupo específico de pessoas que são os profissionais da saúde que estão no enfrentamento dessa doença. A difusão da informação, como acabamos de ver, feita por Vossa Senhoria, de que há um tratamento eficaz contra a Covid-19, estimula as pessoas a abandonar as medidas não farmacológicas de prevenção à doença? De forma alguma, elas são concomitantes e se somam. Então, eu quero reiterar, senador Omar Aziz, que a importância de falar que a prevenção, concordo plenamente com o senhor, que a prevenção é muito importante, que as vacinas são muito importantes e resolveram grandes pandemias. A senhora não disse isso, doutora Falei Alice? sim. Não, a senhora disse o seguinte, que não precisa vacinar aleatoriamente. Nem obrigatoriamente. Tem que vacinar todos os brasileiros, doutora Alice. Essa é a volta que precisa ser feita. Pelo amor de Deus, doutora Alice, sabe o que é? Não escute o que ela está dizendo. Não, todos os brasileiros precisam de 2 vacinas. 2. Essa CPI foi criada para isso. Para quem perdeu parente, para quem perdeu irmão, para quem perdeu pai, para quem perdeu mãe. E a senhora não conseguiu salvar os seus pacientes todos. A senhora me desculpe, mas essa voz calma convence as pessoas que estão nos vendo. Então, quem está nos vendo nesse momento, não acreditem nela, tem que vacinar. A vacina salva. Tratamento precoce não salva. Nós temos estudos que mostram que a mortalidade, uma meta-análise, aí sim, uma meta-análise feita da forma correta, uma meta-análise que é essa ferramenta que condensa e melhora a nossa percepção de estudos, feitos sobre estudos que são de alta qualidade, que são estudos randomizados, controlados, mostra que existe um aumento da mortalidade com o uso de cloroquina e hidroxicloroquina. Quando a gente transforma isso numa decisão pessoal, é uma coisa. Quando você transforma isso numa política pública, é outra. Então, é preciso que a gente entenda uma coisa muito séria que foi discutida em vários níveis aqui, e eu gostaria muito que os senhores prestassem atenção a isso. A autonomia médica faz parte da nossa prática, mas não é licença para experimentação. Na hora que a gente faz isso, a autonomia ela precisa ser defendida sim, mas ela precisa ser defendida com base em alguns pilares. No pilar do conhecimento, da plausibilidade teórica do uso daquela medicação, do volume de conhecimento científico acumulado até aquele momento sobre aquele assunto, no pilar da ética e no pilar da responsabilização. Todos nós somos absolutamente a favor de uma terapia precoce que exista. Quando ela não existe, ela não pode se tornar uma política de saúde pública. Quando eu disse que há um ano atrás nós estávamos na vanguarda da estupidez mundial, eu, infelizmente, ainda mantenho isso em vários aspectos. Porque nós ainda estamos aqui discutindo uma coisa que não tem cabimento. É como se a gente estivesse escolhendo de que borda da terra plana a gente vai pular. Nós éramos um exemplo para o mundo e, de repente, nós estamos hoje como párias. E o que aconteceu? Não negociamos vacina em tempo hábil? Tudo bem, não negociamos vacina em tempo hábil. É um fato, isso é real. Mas mais do que isso, a gente não acreditou na vacina. Não acreditou que a vacina seria um caminho possível. Vão morrer alguns, aquele Osmar Terra, dizia que vai morrer 200 pessoas, 300 pessoas, né? Esqueceu de colocar os zeros que nós temos hoje nesse número absoluto de mortes ou de número de casos que a gente tem no país.
Quem está morrendo são as pessoas pobres, quem está tendo dificuldade de acesso a serviço de saúde são as pessoas que não têm facilidade nem informação para procurar o serviço em tempo hábil. Então eu acredito, ou ter perto de você orientações rápidas que possam evitar, né, de que a doença se propague. Então o negacionismo, na verdade, é uma estratégia para minimizar, sabe, o que está ocorrendo. E para considerar isso muito mais, quantas vezes a gente viu, né, e as pessoas colocam, politizaram a pandemia. A pandemia, pela própria expressão pandemia, ela é uma questão política. Ela é global, ela envolve o mundo todo, as relações entre as pessoas, as relações entre governos, as relações de produção, né, de vacinas ou não, a produção econômica de maneira geral no mundo foi afetada por uma pandemia. Então isso é real, então é político. A pandemia tem um aspecto político fundamental. É claro que nós não vamos ficar fazendo o jogo, né, estratégico do negacionismo, que é colocar de um lado a saúde, a vida das pessoas, e de outro lado a economia. Isso nunca aconteceu. Isso não existe. A saúde e as condições sociais de vida e saúde, né, estão relacionadas a como uma comunidade, ou como uma população, como um país tem um desenvolvimento humano realmente que garanta a qualidade de vida e minimamente condições de vida e saúde para uma população. Então acho que o negacionismo no país, ele veio na saúde, ele veio acompanhado de outros N estratégias ou N políticas de negação das políticas sociais. Alguém sabe quantos por cento da população vai tomar vacina? Pelo que eu sei, menos da metade vai tomar vacina. Pelo que eu sei. E essa pesquisa que eu faço na praia, né? Faço na rua, faço em tudo quanto é lugar. A pandemia, realmente, ela está chegando ao fim. Os números têm mostrado isso aí. Querido governador de São Paulo, sabe que sou apaixonado por você, sabe disso? Poxa, fica difícil, né? E outra coisa, ninguém vai tomar a tua vacina na marra não, tá ok? Procura outro. E ninguém, eu que sou o governo, o dinheiro não é meu, do povo, não vai comprar a tua vacina também não, ok? Procura outro para pagar a tua vacina. Marcão, vamos lá, Marcão. Como é que tá a nossa vacina brasileira? Essa é 100% brasileira, não é aquela mandrake de São Paulo não, né? Que tinha Estados Unidos no meio. Essa é 100% brasileira. Como ela tá, qual o nome dela? A venda da vacina comprovada pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde. A gente vai fazer uma compra, mas não é comprar no preço que um caboclo aí quer. Está muito preocupado, um caboclo aí que quer que essa vacina seja comprada toca de caixa. Não é assim não. Nós vamos querer a planilha de custo, tá? Uma série de... E da minha parte, né? Sei que não compete a mim isso aí. Eu quero saber se esse país usou a vacina lá no seu país. No carnaval de 2020, nós já tínhamos que ter, vamos dizer assim, eu diria blocos de máscara, sabe assim? Já de alguma forma trabalhando a possibilidade de uma pandemia, sabe assim? Mesmo que juntos, mas já trabalhando a possibilidade de uma pandemia. E aí... Butantan, Farmanguinhos, esse grupo de laboratórios que nós já contávamos, né, potencialmente no Brasil, tinham que ser chamados imediatamente para buscar no mundo. E aí o Ministério das Relações Exteriores, vamos buscar no mundo o que o povo está fazendo para que os próprios laboratórios nacionais já se integrassem. Porque não tinha para comprar, né, gente? Não tinha para comprar. Na hora que apareceu para comprar, nós já tínhamos que estar integrados a esses países, inclusive na forma ou na produção dessas vacinas. E aí eu volto a te dizer a importância da imunização, não como... Sim, individualmente eu estou me protegendo, que ótimo, mas a importância da vacinação em massa, ou dos níveis, da velocidade da imunização aumentar, dessas vacinas chegarem nos lugares, né, e não dar essa incerteza. Eu estou com a segunda dose para ser agendada, fico insegura, né, se vai ser no tempo hábil, porque as vacinas não estão chegando em tempo hábil, não estão sendo produzidas nem compradas em tempo hábil, porque o que a gente espera é essa imunização, essa coisa coletiva, que não sou eu só
que tenho que ter segurança. Eu tenho que ter segurança para colocar uma máscara e ir ao supermercado, porque eu vou continuar usando máscara, mesmo após estar imunizado, mas ir ao supermercado e saber que aquela pessoa que pegou aquele limão que eu peguei também para saber se estava bom e que o vírus ficou na minha mão, também está imunizada. Então é importante que nós tenhamos uma cobertura, como a ciência diz, de no mínimo 90%, para dizermos que temos uma imunização coletiva e que podemos estar um pouco mais seguros em relação à gravidade da doença ou da gravidade da Covid neste momento. Alguns falam que estou dando um péssimo exemplo. Ô, imbecil! O idiota que está dizendo que estou dando um péssimo exemplo, eu já tive o vírus. Eu já tenho anticorpos. Para que tomar vacina de novo? E outra coisa que tem que ficar bem claro aqui, doutora Raíza, lá na Pfizer, está bem claro lá no contrato, nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar virar um jacaré, é problema de você, pô. Eu acho que a vacina, como nós já colocamos aqui, ela vem como uma estratégia fundamental para realmente melhorar os indicadores dessa pandemia. Então, a vacina passa a ser o protagonista, né, neste momento. E como protagonista, ela aparece no imaginário social das mais diversas formas, inclusive negando esse próprio histórico que nós tínhamos. Basta, por exemplo, quando a gente começa a discutir imunização, eu não vou fazer essa vacina, não sei que vacina que é essa, não conheço vacina. Pega o cartão de vacina e pergunta, você sabe que vacina foi essa que você tomou? Não sei. Então ela é análoga a essa que você... É vírus vivo inativado. É inativado, o vírus está inativado. Temos um novo tipo na vacina, né, Oxford, né? Temos uma vacina com outra metodologia, outra forma de produção. Temos, mas também já utilizada no mundo de maneira geral, sem essa coisa de vai mexer no DNA, no RNA. Agora, mais uma vez, o desgoverno, o não, né, trabalho, né, desse governo. Quem falou no jacaré foi o presidente da República. Como eu disse, o fato dele ter um mandato popular não garante a ele que ele não tenha limite, inclusive moral, para falar as coisas. E responsabilidade. Mas quem falou a primeira vez no jacaré foi o presidente da República. E isso nós não vamos perdoá-lo nunca, nós que trabalhamos com vacina, porque se fosse assim, nós já teríamos vários outros tipos de bichos aí relacionados à vacina, porque o histórico da imunização no país e no mundo não está relacionado de forma nenhuma a essas metáforas espatafúrdias que esse homem fez em relação à vacina. Então, o jacaré não existe o macaco, não existe o veado, não existe nada dessas imagens que se coloca através das falas e nas narrativas desse governo. O número de internações em leitos de UTI é mais preocupante ainda. A ocupação média no estado de São Paulo está em 76,3%, mas 15 hospitais estaduais já atingiram a capacidade de 100%. Em tempos de pandemia, se faz necessário enaltecer a ciência e falar de fatos concretos. A pandemia não está chegando ao fim, não temos vacina para todos no Brasil e o nosso governo trabalhou a favor do vírus e contra os brasileiros. E como deveria ter sido? Quantas vidas teríamos salvado se o governo tivesse agido diferente? Em Uberlândia, assim como em todo o Brasil, a vacinação segue a lentos passos, percorrendo caminhos complicados que passam pela morte constante de pessoas, pela ocupação total de UTIs, pelo abre e fecha do comércio, pela falta de rigor do governo municipal em constranger aglomerações. O Programa Nacional de Imunizações certamente alcançou muitos de nós, desde o nascimento,
recebemos doses e mais doses de ótimas vacinas que previnem doenças graves, pandemias e colapsos no sistema de saúde. Precisamos nos perguntar: quando foi que algumas pessoas começaram a desconfiar da ciência e colocar em dúvida a eficácia das vacinas? Qual o impacto causado pelos péssimos exemplos de Jair Bolsonaro e seu governo? Por que o governo Bolsonaro apostou em um tratamento precoce ineficaz e não acreditou nas vacinas? Brasileiros querem vacinas. Brasileiros querem comida no prato. Brasileiros querem verdade.